Bom, pessoal do primeiro ano, vamos aí mais uma aulinha, né? Mais uma aulinha de física. E aí a gente falou na aula passada sobre movimento uniforme, que é aquele movimento que tem a velocidade constante diferente de zero e obedece àquela equação horária, né? O espaço seria o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimento circular uniforme. Então a gente vai entender aí como seria esse deslocamento aí sobre uma circunferência, né? Que é o que acontece muito aí, né? Então, a gente teria uma velocidade constante, mas aí seria um deslocamento praticamente sobre uma circunferência. Então, eu vou aqui compartilhar o nosso quadro digital, tá? Acho que ele já está sendo até compartilhadozinho aqui. O nosso quadro digital está aqui, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse movimento importante na física, tá? Que é o movimento circular uniforme. Então, o pessoal pensa que é um movimento relacionado, né, que acontece em um círculo. Não, é um movimento, se você pegar aqui pela definição, tá? Vamos começar pela definição, tá? A definição seria o seguinte: o que seria um movimento, né, circular uniforme? Então, é aquele movimento que ocorre, ó, sobre, nesse caso aqui, uma circunferência, tá? Sobre uma circunferênciazinha com velocidade aí, ó, constante. Então a gente diz assim: então, se eu tiver assim um movimento, então você tem aqui uma circunferência, né? A circunferência ela tem uma característica, né? A gente pode medir isso com ângulos, né? Que a gente tem 0 grau, aqui a gente tem 90 graus, aqui a gente tem 180 graus, aqui a gente tem 270 graus e aqui a gente fecha com 360 graus. Então a gente tem aqui primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, né? Então a gente teria aqui, ó, um corpozinho realizando movimentos em uma circunferência, né? Então ele vai estar aqui girando, né? Fisicamente falando, ele estaria aqui girando em torno dessa circunferência. Então ele faz um movimento em uma circunferência. Só que essa velocidade, ela é uma velocidade aí constante, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente observa primeiro as características desse movimento, tá? Quais são as características de um movimento circular uniforme? Então, como é que eu vou caracterizar isso aí, né? O que é que ele me traz aí que eu vou dizer, isto é um movimento circular uniforme? Primeira coisa, a velocidade, que é constante, tá? Então, se a velocidade lá for, sei lá, 10 metros por segundo, vai ficar 10 metros por segundo. Só que a gente não trabalha muito com essa unidade de metro por segundo, pode até trabalhar, mas geralmente a gente trabalha com rotações por minuto, com hertz, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Então, outra característicazinha aqui é a trajetória, tá? Qual seria a trajetória? A trajetória, pessoal, sempre é aqui, nesse caso, um arco de circunferência, tá? Então, quando a gente estiver estudando aí, né, observando aí a trajetória, essa trajetória que ele fala aqui é uma trajetória, seria o percurso, né, mostrando mais ou menos o percurso, ele está sempre trabalhando arcos de circunferência. Por que arco de circunferência? Porque vai envolver aí grau. A gente vai estar trabalhando 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270, então a gente vai estar sempre relacionando a isso aí. Outra característica importante aqui é que a aceleração, nesse caso aqui, é zero. A gente não tem aceleração, tá? E outra coisa importante aqui é a chamada aceleração centípeta, tá? Então, essa aceleração centrípeta, ela é não nula, tá? O que significa ser não nula, né? Que você vai ter sempre essa influência aí centrípeta, tá? Do movimento, já que é um movimento aí que segue em cima de uma circunferência. Então, a gente começa a observar que a gente vai trabalhar duas coisas importantes aqui no movimento. É o conceito de período, tá? E a gente vai trabalhar o conceito de frequência, tá? Então, quando a gente diz assim, ó, o que significa período e o que significa frequência, né? Isso aparece, essas duas coisas vão aparecer agora, quando a gente está estudando aí o movimento circular uniforme, tá? Então, geralmente,
o período é o tempo, né? Necessário aqui, é o tempo, ó. Necessário, tá? É o tempo necessário aí para que o móvel aí dê uma volta, né? Tempo necessário para o móvel, nesse caso aqui, ó, completar uma volta. Então, se a gente pega lá, né? Ele levou lá 1 minuto, por exemplo, para ele completar uma volta, então esse período corresponde a 1 minuto. Por quê? Porque é o tempo necessário que você tem aí para completar aí uma volta, né? A gente vê muito isso. Ah, qual o período de tempo? Né? Por exemplo, se eu perguntar aqui, qual o tempo que qual o período que a Terra executa, ou seja, leva para dar uma volta em torno do Sol? Nesse caso, 1 ano, né? Seria o período, 1 ano. Ou 365 dias, se você quiser trabalhar com dias, né? Para ela dar um giro entre ela mesma, né? Qual é o período para ela fazer isso? 24 horas, que é o dia e a noite, tá? E a frequência, na verdade, significa isso aqui, ó. O número de voltas que o corpo vai dar, nesse caso aqui, por uma unidade de tempo. Então, a gente tem aí essas duas coisinhas que vão aparecer agora para a gente, tá? Então, a gente tem aqui tanto o período, como tem a frequência, tá? Então, o período seria o tempo necessário para dar uma volta completa, né? Dar uma volta geral. Então, você chega aqui e diz, professor, e se eu fosse analisar aqui nesse desenhozinho, então, o tempo para ele fazer isso aqui, ó, dar uma volta completinha e voltar para o mesmo lugar, isso seria aí o período. E o que é a frequência? A gente vai ver o seguinte, quantas voltas ele dá para cada tempo. Pode ser por minuto, por hora, por dia. Por exemplo, qual é a frequência na qual a Terra dá um giro entre ela mesma, né? Então, ela dá uma volta por dia, ou seja, uma volta a cada 24 horas. Então, ela dá uma volta total entre elas, né? Então, a gente começa a observar que tem umas coisinhas aí bem interessantes nesse ponto de vista, quando a gente trabalha aí movimento circular uniforme, tá? Outra característica é quais são as unidades que a gente trabalha, tá? Quais são as unidades que a gente vai trabalhar aqui? As unidades, pessoal, que a gente trabalha aqui são duas, tá? A gente vai trabalhar aqui uma unidade chamada de Hertz, tá? Que a gente trabalha a letra assim, ó, HZ, tá? É o Hertz, vou botar um Zzinho assim, minúsculozinho assim, ó. Hertz, que significa aqui, ó, número de voltas por segundo, tá? Isso é o Hertz. E a gente tem também, ó, o RPM, né? Eu acho que o RPM é muito comum aí, para não o RPM aquela banda de rock, né? E sim o RPM significa rotações por minuto. O Hertz, a gente vê muito essas frequências no motor. Esse motor tem 300 Hz, então ele trabalha 300, nesse caso, sei lá, o número de voltas seria 300 voltas por segundo, ou ele é um motor de 5 Hz, então são 5 voltas por segundo. Então, essa quantidade de Hz é a frequência de voltas. Por quê? Tudo em cima de giro, né? Tá? Então, a gente começa a observar que RPM aqui seria rotações, que é muito comum aí, ó, por minuto. Os contagiros dos automóveis, tal, as máquinas que são programadas para girar aí. Então, a gente tem isso daí. Eu estou tendo um 5 RPM, então são 5 rotações por minuto. Eu estou tendo 1000 RPM, então são 1000 rotações por minuto. Então, a gente começa a ter isso daí. E a gente pode também calcular a frequência, tá? A frequência. A frequência é 1 sobre o período, tá? Então, a gente pode dizer aqui que a frequência, né? A gente pode dizer aqui que a frequência nada menos é, por essa expressão matemática aí, ó, a frequência é o inverso do período, tá? Então, essa expressão matemática, ela me mostra que se eu quiser calcular aqui a frequência, é só você fazer essa continha, 1 sobre o período. F significa, né, frequência, tá? Então, eu posso calcular uma frequência do movimento, posso, e T significa aqui, nesse caso, ó, o período na qual está ocorrendo isso daí. Então, de um modo geral,
a gente tem essas unidades. Por quê? Porque eu preciso calcular o corpo está fazendo um movimento, né, dentro de um arco de circunferência. Então, eu tenho que trabalhar o seguinte, quantas voltas ele dá por segundo? Então, você vê os ponteiros do relógio. Então, a gente tem um ponteiro da hora, ela leva 60 minutos para dar uma volta completa, né? Se você pegar o do segundo, ele leva 60 segundos, né? Que corresponde a 1 minuto. Então, a gente tem que observar que cada ponteiro desse tem uma maneira de girar, né? Uma velocidade ali diferente, uns mais rápidos, outros mais lentos, tá? Mas aí vai depender muito de como é trabalhada essa frequência, esse período. Então, a gente usa muito essa coisa de período, frequência, tá? Mas a gente pode calcular aqui, ó, por exemplo, a chamada velocidade, tá? Escalar em um movimento aí circular. Pode sim, não tem problema, tá? Como seria isso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que você tem aqui ó, essa situação. Então, eu tenho aqui o centro, né? E eu tenho aqui, ó, vou trabalhar com uma bolinha, o corpo, e tem aqui, ó, outra bolinha. O que que acontece aqui? Eu tenho aqui o que eu chamo de espaço inicial, aliás, o espaço final, e eu tenho aqui o meu espaço, ó, inicial. Então, eu posso calcular a velocidade média aqui? Posso. Qual seria a velocidade média? Não é a variação do espaço pela variação de tempo? E quem seria essa variação de espaço? O espaço final menos o espaço inicial. Então, eu posso calcular a velocidade escalar em um movimento? Posso. Em um movimento de arco de circunferência? Posso. Então, o corpo ele estava aqui, ó, no espaço inicial. Aí ele se deslocou e foi até o espaço que, ó, final. Você vê que eu estou trabalhando aqui, ó, essa parte que eu estou analisando aqui é o que a gente chama de arco, tá? De circunferência. O arco de circunferência que ele fala é esse arco aí. Então, esse arco aí é um arco de circunferência. A gente precisa ter esse cuidado. Do mesmo jeito que a gente pode calcular aí, ó, a chamada velocidade angular, já que eu estou falando de um arco de circunferência. Ah, então eu vou analisar diferente? Não, do mesmo raciocínio, só que agora a gente vai trabalhar com um arco de circunferência. Vou colocar aqui, ó, o corpo, ele estava aqui numa posição e ele se deslocou aqui, né, ó, daqui para cá. Então, eu aqui agora, como eu estou trabalhando com o arco, eu vou ter um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, ou tetra. Posso chamar também ele de tetra, que é um ozinho cortado assim, ó. E aqui eu vou ter a minha variação de espaço. Então, eu vou chamar aqui de W, né? Então, a minha velocidade angular, que é esse Wzinho aí, seria quem? A variação desse ângulo, tá vendo? Porque é como se eu tivesse aqui, ó, um ângulo inicial e aqui um ângulo final, dividido pela variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. A unidade aqui, a gente trabalha metro por segundo, né? Porque é a unidade que a gente usa no sistema internacional, e a unidade aqui seria radiano por segundo, tá? A gente pode calcular isso daí. Para isso, ele vai me dar esse ângulo inicial que você tinha com o ângulo que foi se deslocado. Então, sempre a gente vai trabalhar em cima disso daqui, tá? Como? Em cima de quê? De arco. Isso aqui é um arco, tá? Então, cada arco desse você pode calcular a velocidade angular. Tranquilo? Então, tá aí mais uma teoria para que vocês compreendam um pouco do que seria o movimento circular, né? Uma das características é isso, velocidade constante, a trajetória é um arco de circunferência, você tem aí uma aceleração igual a zero, e aparece duas coisas novas, o período, que corresponde aí, na verdade, o número, né? O tempo necessário para que dê uma volta completa, e a frequência, que aí ele diz a quantidade de voltas que ele dá aí para cada tempo, né? Então, uma coisa que é o período, ele diz quanto tempo leva para dar uma volta completa, né, no arco completo, e outra coisa que seria a frequência, quantas vezes isso acontece, né, essas voltas completas acontecem por unidade de tempo. Então, a gente viu o Hertz, o RPM, que é a rotação por minuto, e a gente viu que eu posso calcular a frequência. A frequência na qual ocorre aquele movimento uniforme circular é só colocar e calcular 1 sobre o período. Se eu souber o período, é só fazer isso, 1 sobre o período, eu vou calcular aí a frequência.
Tá? Então, às vezes a gente chega assim e diz, esse motor, ele tem lá 10 Hz de frequência, né? Aí o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que ele dá lá 10 voltas por segundo, tá? Esse motor. E do mesmo jeito que eu posso trabalhar também o RPM, que seria as rotações por minuto. Então, quando a gente estuda física, a gente compreende muito mais esses equipamentos, essas coisas que aparecem aí no nosso dia a dia. Tranquilo, pessoal? Mais uma aulinha aí que vai ficar aí registrada para que vocês deem uma assistida aí, né? Se cuidem, cuidem um do outro, né? Tenham esse cuidado aí na hora de trabalhar isso, tá? Então, eu vou finalizar mais uma aulinha, tá? E a gente se encontra aí no decorrer dessas aulas, seja ela remotamente ou presencialmente, tá? Um grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abraço.